Olá, povo de Deus, 25º domingo do tempo comum, 22 de setembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Sabedoria 2, 12, 17 a 20, Tiago 3, 16 a 4, 3 e Marcos 9, 30 a 37. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as nossas faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Considerando a ordem cronológica dos livros da Bíblia, Sabedoria é o último livro do Primeiro Testamento. Em algumas Bíblias encontramos o título Sabedoria de Salomão, porém este é mais um recurso literário para dar ao texto importância maior. Na verdade, o texto foi escrito por um judeu que vivia na Alexandria pelos anos 50 a.C. O autor identifica a sabedoria com a justiça, tanto que o livro até poderia ser chamado de A Justiça é Imortal, que sintetiza bem a finalidade deste livro. O trecho de hoje nos apresenta uma verdade cristalina e eterna. A presença do justo incomoda os que praticam a iniquidade. A simples existência da pessoa boa e honesta incomoda os maus e desonestos. Por isso, justos e honestos sempre passarão por provações, porque o sistema alicerçado na injustiça sempre perseguirá a pessoa boa e justa. E essa pessoa, na ótica do autor do livro da sabedoria, é aquela que acredita que o seu socorro vem de Deus, o libertador de todas as injustiças. Tiago 3, 16 a 4, 3. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis, sim, mas não recebereis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Continuamos nossa leitura da carta de Tiago, que, a exemplo do livro da sabedoria, é um texto de caráter sapiencial. Esta carta mostra a sabedoria do discernimento cristão diante das situações cotidianas. Sentimentos movidos por paixões desordenadas são a origem de todos os males, tais como a inveja e a cobiça. A cobiça é desejar o que é dos outros, e inveja é sentir-se infeliz com a felicidade dos outros. Ambos, quando atuam juntos, provocam todo tipo de situação contrária ao modo de agir cristão. Interessante observar que nosso texto fala das paixões que estão em conflitos no nosso interior. Na carta de Tiago há uma condenação explícita
à pessoa bipsíquica, isto é, de dupla alma. Falta integridade e coesão interna nas pessoas que são falsas e agem com falsidade. Por isso, nosso texto de hoje termina dizendo que, quando pedimos o que é mal, é evidente que não seremos atendidos. E no princípio da carta há indicações claras que devemos pedir a sabedoria, com toda a fé, sem titubear. Marcos 9, 30, 37. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando à mesa, em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? E eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Estamos praticamente no final da missão de Jesus na Galileia. Daqui para frente, o horizonte é Jerusalém. Pela segunda vez, Jesus anuncia sua paixão e morte. Como da primeira vez, os discípulos não conseguem alcançar a profundidade das palavras de Jesus. Era muito exigente aceitar que o Messias seria assassinado, pois a expectativa messiânica deles era outra. Imaginemos hoje você aderir a um projeto que culminará com a morte do líder. Jesus e seus discípulos andavam pela Galileia na clandestinidade. Jesus não queria juntar gente, pois era tempo de reforço do ensino dos seus discípulos. Ele queria deixá-los bem conscientes da missão e dos seus riscos. Porém, seus discípulos ainda estavam com as expectativas messiânicas equivocadas. Achavam que Jesus se sentaria num trono e os colocaria ao seu lado para chefiar as nações. O messianismo da cabeça dos discípulos passava pelo desejo de poder. Por isso mesmo, sem entender o anúncio que Jesus fazia de sua paixão e morte, eles tinham medo de perguntar. Chegando em casa, o medo se inverte, pois Jesus lhes pergunta o que eles vinham discutindo pelo caminho, e agora eles têm medo de responder, pois estavam disputando quem dentre eles era o maior. Nova ocasião para Jesus lhes ensinar o tipo de hierarquia que deveria haver entre eles. A hierarquia do serviço. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Jesus era um líder totalmente diferente de todos os líderes que eles podiam imaginar que houvesse. Até hoje, quem acredita que o maior é aquele que serve? Para nós, a autoridade é mando, é poder, nunca serviço. Nada aprendemos de Jesus neste quesito, nem mesmo dentro da igreja, onde o clericalismo é ainda tão acentuado. E por fim, Jesus revoluciona e subverte toda a ordem vigente,
ao tomar uma criança como sinal mais evidente da presença de Deus no meio da humanidade. Crianças e mulheres não eram contadas como pessoas dignas de direitos e de respeito na sociedade judaica. E Jesus diz que quem acolher em seu nome uma destas crianças é a ele que estará acolhendo. E quem o acolher está acolhendo não a ele, mas aquele que o enviou. Com Jesus, aprendemos que somos capazes de viver no regaço do Pai. Somos acostumados a falar do colo de Deus, mas Jesus também nos ensina que podemos ter Deus em nosso colo. Um beijo em seu coração.